Bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos explorar um dos maiores mistérios da história, o declínio da antiga civilização egípcia. Vamos viajar no tempo e desvendar os eventos que levaram a uma das mais intrigantes quedas de uma grande civilização. Fiquem conosco até o final e não se esqueçam de se inscrever e dar um like no vídeo. O que levou ao declínio da civilização egípcia? Mistérios do passado revelados. No auge de seu poder, o Egito Antigo era uma potência, com uma civilização que perdurou por mais de 3.000 anos. Sua história é repleta de conquistas, realizações e intrigas. O Egito era uma das civilizações mais impressionantes do mundo antigo. Com uma economia robusta, sociedade estratificada e avançadas técnicas de construção, o Egito era conhecido por suas cidades grandiosas, monumentos imponentes e vastos templos. O destaque para os mais de 3.000 anos realça a incrível durabilidade da civilização egípcia. Poucas civilizações na história da humanidade conseguiram manter sua coesão e identidade cultural por um período tão extenso. Durante seu auge, os egípcios conquistaram avanços significativos em áreas como a agricultura, arquitetura, astronomia e medicina. Eles ergueram as majestosas pirâmides de Gizé, criaram um sistema de escrita hieroglífica e desenvolveram uma sociedade complexa com leis e tradições únicas. A menção às intrigas realça que a história egípcia também foi marcada por intrigas políticas, lutas pelo poder e mistérios que até hoje instigam a curiosidade dos historiadores e entusiastas da história, como o desaparecimento de faraós ou a construção das pirâmides. Querem aprofundar ainda mais o conhecimento sobre o Egito Antigo? Temos uma oportunidade incrível para vocês amantes da história. Em parceria com a Amazon, estamos oferecendo uma seleção especial de livros sobre o Egito Antigo, escritos por especialistas renomados. Nossas recomendações incluem obras que exploram a vida cotidiana dos antigos egípcios, intrigas da corte faraônica, os segredos das pirâmides e muito mais. Estes livros são uma porta de entrada para um mergulho profundo na história egípcia. Para conferir nossa seleção e adquirir seu exemplar, basta clicar no link na descrição abaixo. Ao comprar através desse link, você estará apoiando nosso canal e nos ajudando a continuar trazendo conteúdo de qualidade. Não perca a chance de expandir seu conhecimento sobre o Egito Antigo. Clique no link abaixo e explore os livros sobre o Egito Antigo na Amazon. Enriqueça seu conhecimento e apoie o Caminhos da História. Mas, como todas as coisas, o Egito também teve seu declínio. Vamos analisar os principais fatores que contribuíram para isso. Os Hicsos foram um povo de origem asiática que invadiu o Egito por volta de 1650 a.C. Eles introduziram novas tecnologias militares, como a utilização de cavalos e carros de guerra com rodas. Isso conferiu uma vantagem militar significativa aos Hicsos, que conseguiram tomar o controle do Baixo Egito, estabelecendo a 15ª dinastia. Isso dividiu o Egito em dois reinos e causou uma grave desestabilização política. A instabilidade política resultante das invasões híxas e, posteriormente, das invasões assírias, prejudicou gravemente a economia egípcia. O comércio internacional foi afetado, e a produção agrícola e a coleta de impostos foram interrompidas. Como o Egito dependia fortemente da agricultura, a escassez de recursos agrícolas devido à desorganização resultante das invasões teve um impacto direto na economia. As invasões também desencadearam um período de desordem política, com mudanças frequentes de liderança e o enfraquecimento das instituições centrais de governo. Faraós e governantes locais competiram pelo poder, levando a conflitos internos que minaram ainda mais a estabilidade política do Egito. O domínio estrangeiro persistiu por um período considerável, e os Hicsos governaram o Egito por mais de um século antes de serem finalmente expulsos. Posteriormente, os assírios também invadiram o Egito, impondo seu controle sobre a região. Essa sucessão de invasões enfraqueceu a independência egípcia e sua capacidade de governar a si mesmo. O rio Nilo era a espinha dorsal da civilização egípcia. Sua inundação anual era um evento crucial para a agricultura. Quando o rio inundava suas margens,
depositava sedimentos férteis, criando terras agrícolas ricas e produtivas. Isso permitia aos egípcios cultivar uma grande variedade de alimentos, como grãos, legumes e frutas. Durante séculos, os egípcios dependiam das inundações regulares do Nilo, que ocorriam em um padrão previsível. Essas inundações eram essenciais para reabastecer os solos com nutrientes e garantir boas colheitas. No entanto, houve períodos em que o rio Nilo não seguiu seu padrão habitual de inundação. Secas prolongadas e inundações erráticas ocorreram em momentos críticos, prejudicando seriamente a produção agrícola. Quando o Nilo não inundava o suficiente, as terras ficavam áridas e improdutivas, levando à escassez de alimentos. A escassez de alimentos não afetou apenas a subsistência das pessoas, mas também teve implicações sociais e políticas. Fome e descontentamento generalizado podem ter contribuído para instabilidades internas, como revoltas e conflitos. Isso enfraqueceu ainda mais a capacidade do Egito de se manter unificado e resistir a invasões estrangeiras. Os egípcios desenvolveram sistemas de controle de água, como canais e barragens, para gerenciar as inundações e minimizar os impactos das secas. No entanto, esses sistemas não eram sempre eficazes contra eventos extremos. Conflitos internos e mudanças frequentes de liderança enfraqueceram a capacidade do Egito de se defender e administrar seu território. Durante vários períodos de sua história, o Egito enfrentou divisões e conflitos internos. Isso muitas vezes resultou em diferentes regiões ou dinastias competindo pelo controle do país. Os interesses conflitantes das elites locais e das autoridades centrais frequentemente minaram a unidade egípcia. O Egito também viu uma sucessão rápida de faraós e governantes ao longo de sua história. Alguns faraós governaram por períodos curtos, enquanto outros enfrentaram desafios de liderança de parentes ou generais ambiciosos. Essas mudanças frequentes de liderança levaram à instabilidade política e à falta de continuidade na governança. Os conflitos internos enfraqueceram a capacidade do Egito de se defender de ameaças externas. Enquanto os egípcios estavam ocupados resolvendo seus próprios problemas internos, povos vizinhos e invasores estrangeiros frequentemente viam uma oportunidade de atacar e conquistar territórios egípcios. Ao longo do tempo, o Egito perdeu gradualmente territórios que antes faziam parte de seu império. Isso incluiu áreas no Levante e na Núbia, que eram historicamente controladas pelo Egito. A instabilidade política e as lutas de poder dificultaram a manutenção de um império unificado. A instabilidade política afetou a capacidade do Egito de administrar seu território de forma eficaz. A coleta de impostos, a manutenção da infraestrutura e a aplicação da lei foram prejudicadas, minando a capacidade do governo central de fornecer serviços básicos à população. A invasão persa liderada por Cambises II em 525 a.C. é um evento histórico de grande relevância no contexto do declínio do Egito Antigo. Vamos aprofundar os detalhes dessa invasão e seus impactos. Na época da invasão persa, o Egito estava sob o domínio da dinastia Saíta, que havia se estabelecido como faraós independentes no final da 26ª dinastia egípcia. Enquanto o Egito desfrutou de períodos de autonomia ao longo de sua história, também estava sujeito a influências estrangeiras e invasões ocasionais. Cambises II era o rei do Império Persa, uma imensa potência que se estendia por uma vasta área da Ásia Ocidental até o Egito. Ele era conhecido por sua ambição expansionista e, com o objetivo de expandir ainda mais o Império Persa, decidiu invadir o Egito. A invasão persa ocorreu em 525 a.C. e foi bem-sucedida. As forças persas, treinadas e equipadas, superaram as defesas egípcias. Cambises II e suas tropas conquistaram o Egito, anexando-o ao Império Persa. Isso marcou o fim da dinastia Saíta e a retomada do controle estrangeiro sobre o Egito. A invasão persa teve vários impactos no Egito. Um deles foi a imposição da autoridade persa sobre o Egito, que passou a ser administrado como uma província do Império Persa. O Egito foi forçado a pagar tributos e a fornecer recursos e tropas para as campanhas militares persas em outras regiões. O domínio persa também trouxe mudanças culturais, com influências persas se misturando à cultura egípcia. No entanto,
Também houve resistência e revolta contra o domínio persa ao longo dos anos, incluindo tentativas de restaurar a independência egípcia. A conquista de Alexandre o Grande sobre o Egito em 332 a.C. é um evento histórico de grande significado, pois marcou o fim da dinastia faraônica e trouxe mudanças culturais e políticas profundas para o Egito Antigo. Vamos aprofundar os detalhes dessa conquista e seus impactos. Alexandre o Grande era o rei da Macedônia e um dos maiores conquistadores da história. Ele liderou uma campanha militar que visava conquistar o Egito, que estava sob o domínio persa na época. A conquista do Egito por Alexandre marcou o colapso do domínio persa na região. As forças persas foram derrotadas em uma série de batalhas, culminando na rendição da cidade de Mênfis, a antiga capital egípcia, em 332 a.C. Com a derrota persa, Alexandre foi saudado como libertador pelo povo egípcio. Ele estabeleceu uma nova dinastia governante, a dinastia Ptolemaica, com Ptolomeu I como governante. Isso marcou o início do período ptolomaico no Egito. A conquista de Alexandre também trouxe consigo influências culturais gregas. A cultura grega, conhecida como helenismo, começou a se misturar com a cultura egípcia existente. Isso se manifestou em áreas como a arquitetura, onde os edifícios egípcios passaram a incorporar elementos gregos, e na sincretização de divindades gregas e egípcias. Essa conquista marcou o fim oficial da dinastia faraônica, que havia governado o Egito por mais de 3.000 anos. A partir desse ponto, o Egito passou a ser governado por dinastias estrangeiras. Alexandre também fundou a cidade de Alexandria, que se tornou um importante centro cultural, intelectual e comercial do mundo antigo. Ele também apoiou a preservação do conhecimento egípcio, incluindo a Biblioteca de Alexandria, que se tornou uma das maiores bibliotecas da antiguidade. A chegada dos romanos ao Egito marcou um período crucial na história do Egito Antigo, resultando na perda de sua independência e sua transformação em uma província do Império Romano. Vamos aprofundar os detalhes dessa transição e seus impactos. No ano 30 a.C., o Egito estava sob o controle da dinastia Ptolemaica, que havia governado a região desde a conquista de Alexandre o Grande. No entanto, o Egito havia se tornado um centro de intrigas políticas e rivalidades internas dentro do Império Romano. A chegada dos romanos ao Egito foi marcada por uma série de conflitos e intervenções. O líder romano Augusto, o primeiro imperador romano, tomou o Egito sob seu controle pessoal após a derrota da rainha Cleópatra VII e seu aliado Marco Antônio na Batalha de Áxio em 31 a.C. Com a vitória de Augusto, o Egito foi incorporado ao Império Romano como uma província. Isso significava que o Egito deixava de ser uma entidade política independente e passava a ser governado por funcionários romanos nomeados pelo imperador. A administração romana trouxe mudanças drásticas na organização política e na estrutura de governo do Egito. Os romanos implementaram suas leis, sistemas administrativos e práticas de tributação. A língua grega continuou a ser amplamente usada na administração, mas o latim também ganhou influência. O Egito era uma província vital para o Império Romano devido à sua riqueza agrícola. Os romanos investiram na melhoria da infraestrutura de irrigação, o que aumentou a produção de alimentos para suprir as demandas da crescente população romana. Alexandria, a cidade fundada por Alexandre, tornou-se um centro cultural e econômico ainda mais importante sob o domínio romano. A Biblioteca de Alexandria, embora em declínio, ainda era um local de estudo e pesquisa. A transformação do Egito em uma província romana marcou o fim da civilização egípcia antiga, uma vez que as estruturas de poder e as dinastias faraônicas não tinham mais relevância. Embora o Egito tenha continuado a existir como uma região rica e influente sob o domínio romano, a era da civilização egípcia antiga havia finalmente chegado ao seu fim. Nossa jornada pelas trilhas do passado nos levou a desvendar os mistérios do declínio da civilização egípcia, um capítulo fascinante da história humana. Compreender as razões por trás desse declínio nos permite aprender com os erros do passado e apreciar ainda mais a incrível herança cultural deixada pelos antigos egípcios. Se você gostou de explorar essa história conosco e deseja continuar viajando no tempo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal Caminhos da História. Clique no botão de inscrição e ative o sininho para não perder nenhum de nossos futuros episódios.
Para aqueles que gostaram do conteúdo e desejam fazer uma contribuição para o canal, saibam que a chave Pix está passando na tela. Qualquer apoio é muito bem-vindo e nos ajuda a continuar trazendo mais conteúdo de qualidade para vocês. Obrigado por fazer parte da nossa comunidade de amantes da história. Até a próxima aventura no tempo!